Sou o professor Amaury Maroto. Estamos aqui hoje com um entrevistado e palestrante do dia da palestra Doenças Metabólicas, Comorbidades e Atividade Física, o professor mestrando Cristiano Oliveira. Cristiano, bem dentro dessa linha das doenças, né? Nunca se falou tanto em atividade física e o combate a doenças, tudo bem? As doenças metabólicas, se a gente pudesse classificar, que são inúmeras, mas duas das doenças metabólicas que mais acometem o público, normalmente, principalmente o público brasileiro, derivado a vários aspectos nossos, seriam a hipertensão e a diabetes. Se eu perguntasse para você, a hipertensão, quais são as maiores causas da hipertensão realmente que acometem uma pessoa? A hipertensão, a prevalência é muito alta no Brasil e no mundo, por causa da evolução dos nossos hábitos alimentares e de trabalho. Ela acomete em torno de 40% da população mundial, 35% a 37% da população brasileira. E no Brasil, acima dos 50 anos, quase 60% das pessoas têm hipertensão. Ela está muito mais relacionada a hábitos de vida, como uma alimentação, uma dieta rica em sódio, que a gente come muito sódio direto e indiretamente desses alimentos industrializados, biscoitos, refrigerantes, congelados, e ainda a gente põe um pouco de sal e tempero na comida. Então o excesso de sal é um dos principais motivos, mas não é o único, né? A falta de atividade física, por exemplo, o estresse da vida moderna acomete muito, pode proporcionar situações onde a hipertensão se instale e se desenvolva. E fatores genéticos também. É difícil de falar o quanto cada um desses fatores age, porque eles se interligam. A gente pode estar estressado, comendo mal, sedentário e com excesso de sódio. Mas um dos grandes inimigos mesmo a se combater é o excesso de sal. Se a gente pensar principalmente no combate à hipertensão, e uma das modalidades que ajudam a combater a hipertensão é a atividade física. Se eu pensar em atividade física, se pudesse dar uma receita de bolo para o amigo lá de casa que está assistindo, e eu sei que isso tem que ser muito bem visto, já que a atividade física não é receita de bolo, mas quais os exercícios dentro de um programa que são mais benéficos ao combate à hipertensão? Essa é uma boa pergunta. De uma maneira convencional, a atividade física aeróbia de uma intensidade moderada, ela é muito bem-vinda. Pode ser uma caminhada mais vigorosa, natação, bicicleta, enfim. Uma receita de bolo seria uma atividade física sustentada por pelo menos 40 minutos, da frequência cardíaca entre 40% e 60% do batimento cardíaco máximo. Isso seria um treinamento mais convencional. Mas hoje, como a atividade física, a educação física, os exercícios é uma ciência, a gente tem muito dado da ciência que mostra que a gente pode fazer atividades físicas mais vigorosas, como um funcional e até um treinamento de HIIT de alta intensidade. A gente está embasado na literatura para afirmar que ele tem inúmeros benefícios no combate da pressão arterial. Ressaltando, para quem está em casa e que não é da área, a gente precisa de uma avaliação médica e de uma avaliação de um profissional de educação física para dosar esse treinamento, levando em considerações intensidade, nível de atividade física e essas outras coisas. Muito bem, então a gente está vendo a importância da qualidade multiprofissional de vários profissionais engajados ao combate da hipertensão. A gente comentou de diabetes, o amigo lá de casa às vezes não tem muita segurança, diabetes tipo 1, tipo 2, é muito claro isso na literatura, mas de uma forma simples, define para a gente diabetes tipo 1, tipo 2, quais são as pessoas que
que acometem mais os dois tipos de doenças? Você tem alguns dados na cabeça, até como está a diabetes no Brasil? E o que você poderia falar para a gente sobre o combate à diabetes, né? Já que é uma das doenças metabólicas que agravam bem o brasileiro? O diabetes, ele é dividido em dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que a gente chama do diabético que depende da insulina, ou do insulino dependente. E o diabetes tipo 2 é o que não depende não precisa tomar a insulina. No caso do diabetes tipo 1, o nosso pâncreas não produz esse hormônio importantíssimo para tirar o excesso de açúcar do sangue, que é a insulina. Como o nosso pâncreas não produz, a gente precisa tomar essa insulina via injeção ou algumas coisas que estão se evoluindo nesse tratamento. No diabetes tipo 2, o pâncreas ele produz insulina, mas às vezes a quantidade que ele produz é insuficiente para tirar todo o açúcar do sangue. Então, no caso do diabetes tipo 2, para quem o pâncreas, o organismo ainda consegue produzir, o indicado seria diminuir a ingestão de açúcares e de carboidratos, de um modo geral, ter uma alimentação balanceada, com muitas frutas, verduras, fibras, proteínas, e diminuir um pouco a quantidade do carboidrato que vai ser quebrado em glicose, glicogênio muscular. E principalmente no caso do diabetes tipo 2, a atividade física é super indicada, porque a atividade física ajuda. Para desempenhar uma atividade física, o músculo precisa de energia e ele usa muito carboidrato, glicose, glicogênio muscular para isso. Então, a atividade física, qualquer uma que seja, ela vai ajudar a diminuir o nível de açúcar no sangue, que é muito perigoso, que desenvolve outras comorbidades, afetando a vista, entre outras coisas. No caso do diabetes tipo 1 ou no diabetes tipo 2, as duas melhores indicações, como até no caso da hipertensão que eu não falei, mas a dieta, diminuir o sódio, diminuir os enlatados, comer produtos naturais, fazer a sua comida quando precisa e ter uma alimentação balanceada, tanto para diminuir o sódio para a hipertensão, como diminuindo a quantidade de carboidrato e açúcar para o diabetes tipo 2. E a gente também, como na hipertensão, a gente tem os exercícios mais conservadores. Qualquer exercício que use uma ação muscular, uma musculação, um músculo em ação, se eu fazer, por exemplo, uma musculação, eu vou queimar bastante glicogênio muscular como substrato, como fonte de energia. Então isso é ótimo para o diabetes, mas a caminhada também é muito boa. O funcional, o HIIT, o crossfit, todos os exercícios intensos, bem dosados, são ótimos para o controle e para o combate do diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2. Legal, Cris. Cris, eu gostaria só de saber se você lembra alguns dados, como é que é a diabetes no Brasil em números, né? Quanto será que se gasta com um hospital público, ou a gente poderia falar para manter os níveis das doenças estáveis no brasileiro, e o quanto a gente deixa de aplicar isso, de repente, em programas de atividade física que seriam muito melhores em combate à diabetes do que ficar medicamentando os medicamentos para, de repente, só controlar e não combater nada. Muito bem colocado a sua observação. Eu não tenho dados de gastos com diabetes, né? Um dado que eu tenho que é alarmante para mim é que a gente tinha no Brasil mais ou menos 4,5 milhões de pessoas com diabetes. Em 13 anos, esse número quase triplicou. Então, se a gente contar todos os anos, até a gente ter 4 milhões, e depois em 13 anos a gente triplicou, isso é um alerta muito alto, que o diabetes está vindo. A gente ouvia aqui nos Estados Unidos, por causa da alimentação, dos hábitos, isso era muito prevalente. Agora a prevalência no Brasil está sendo assustadoramente alta, que, como você falou, a diabetes vai causar
outros problemas de saúde. Então é difícil de calcular o quanto você gasta com o diabetes, porque a diabetes está associado com problema no olho, a diabetes está associado com problema circulatório. Então você vai gastando muito, e onde a gente poderia de fato economizar muito com atividade física, com exercício bem indicado, eliminaria vários tipos de doenças e comorbidades.